Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo onde nós estamos trabalhando aqui a revista do quarto trimestre de 2013, a lição de número 3, do dia 20 de outubro de 2013, trabalho e prosperidade. Glória a Deus. Prosperidade é algo que é inerente ao cristão. Não podemos dizer que existe cristão sem prosperidade. Amém? O textuário nos diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. A verdade prática: a Bíblia condena a inércia e a preguiça, pois é através do trabalho e da bênção de Deus que prosperamos. A leitura bíblica em classe se encontra em Provérbios capítulo 3, 9, 10, 22, 13, 24, 30 ao 34. Que nos diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13. Provérbios 24, 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Muito forte esses textos aqui para o nosso despertamento. Aleluia, porque não tem como nós prosperarmos sem trabalho. Então, assim, eu falei no início que não existe cristão sem prosperidade, né? Essa premissa ela não é verdadeira, porque se o cristão não trabalhar, a prosperidade também não vem, né? Nem para o cristão, amém? O trabalho é um dom de Deus para a humanidade. Ele eleva a dignidade do homem e da mulher. Esta, no entanto, conquistou um papel de destaque no mercado profissional, no caso a mulher. Se pode ignorar o advento da mulher no mercado de trabalho como elemento revolucionário para o modelo tradicional da família. Hoje, na maioria dos casos, mesmo que a mulher opte não mais trabalhar fora, o homem não consegue prover a família com o próprio salário. O custo de vida é caro, o salário é pequeno, fazendo com que até os aposentados retornem ao mercado formal de trabalho. O fato é que, para prosperarem na vida, tanto o homem quanto a mulher devem trabalhar. É através do trabalho que prosperamos. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus pela minha esposa, que sempre foi muito trabalhadeira, né? Pessoa muito esforçada, com muito trabalho. Evidentemente que eu gostaria que ela trabalhasse só em casa, cuidando da casa, da família, né? Mas ela optou por trabalhar fora, e eu louvo a Deus por isso, porque a renda da minha casa, por exemplo, a maior parte quem traz é a minha esposa, né? Trabalha muito e realmente eu tenho só que agradecer. Tudo que conquistamos aí, eu posso dizer com toda certeza que a maior parte foi advindo, né, da renda dela. Introdução. Nas lições anteriores aprendemos que um provérbio bíblico utiliza a linguagem metafórica para expressar o seu real significado. De fato, a palavra hebraica mashal, traduzida em nossas Bíblias como provérbio, possui um leque de significados: parábola, comparação, alegoria, fábula, provérbio, dito enigmático, símbolo,
argumentação ou apologia. Tais recursos linguísticos permeiam todo o livro de Provérbios. Na lição de hoje, veremos algumas das metáforas usadas pelo sábio para tratar da natureza do trabalho e sua importância. Elas revelam que o labor é uma condição necessária à expressão humana. Ao observarmos o campo, a imagem de um animal ou mesmo a atividade dos insetos, aprenderemos acerca da grandeza do trabalho. Era dessa forma que os sábios da antiguidade ensinavam, pois enquanto se entende tais metáforas, compreende-se melhor a natureza do trabalho. Palavra-chave: trabalho, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Síntese das metáforas, provavelmente as metáforas que são usadas aqui na lição, tá? Do celeiro e do lagar, uma vida abundante em Deus. Da formiga, o compromisso intenso com o trabalho e a capacidade de se poupar o que ganhou. Do leão, a concepção equivocada acerca do trabalho. Este não deve causar medo, mas satisfação e dignidade. Dos espinheiros, ociosidade na vida, capacidade de não se apresentar qualquer disposição para o trabalho. A metáfora do celeiro, né, e do lagar, Provérbios 3, 9 e 10. Isso é o tópico 1, né? O subtópico 1 do tópico 1, a dádiva que faz prosperar. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito que devemos honrar o Senhor com as nossas posses e com o melhor da nossa renda. Tal atitude, segundo o sábio, fará com que os nossos celeiros se encham abundantemente e se transbordem de mosto os nossos lagares. O celeiro e o lagar transbordantes são metáforas que representam a vida abundante. O celeiro, tradução do hebraico azan, é o lugar onde se deposita a produção dos grãos. Quando transbordava, era sinal de casa farta. Vemos isso nas bênçãos decorrentes da obediência, em Deuteronômio 28, versículo 8. Mas o conselho do sábio mostra que isso só é possível quando há generosidade em fazermos a vontade de Deus. Então, a dádiva que faz prosperar. Basicamente aí a dádiva que faz prosperar é a nossa generosidade. Nós somos normalmente de origem pobre, né? E nós temos assim a tendência de nos vitimizarmos, né? Eu me recordo que durante muito tempo da minha vida eu olhava para mim mesmo e no meu coração eu pensava, poxa vida, eu preciso de ajuda, eu preciso de um auxílio, eu preciso de que alguém venha ao meu socorro. E sempre na minha vida, por muito tempo eu passei dessa forma. E em determinado momento, eu não sei exatamente quando, eu passei a ter uma visão diferente da vida, a procurar. Não querer um auxílio sempre, não querer receber sempre, mas começar também a dar, a contribuir para aqueles que muitas vezes estão mais necessitados do que eu próprio, né? E essa dádiva da generosidade, ela também nos traz prosperidade. Tudo que eu ganho, eu quero sempre guardar para mim, eu quero fazer acumular, eu quero ter um depósito, uma reserva, e muitas vezes eu esqueço do meu próximo, né? E isso não traz prosperidade, né? Mas a generosidade, ela traz prosperidade. Quando nós aprendemos que, como diz a palavra, a melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quem dá é porque tem para dar. Aí quem recebe normalmente não tem para dar. Existem evidentemente pessoas que recebem, né? E na realidade não haveria necessidade de receber, né? E, infelizmente existem pessoas que são, como que eu posso dizer, avarentas, né? A tal ponto de pegar algo que ela não precisa, porque é grátis, é gratuito, ela corre atrás ali, né? E isso não é bom. Então a generosidade é algo que
nos traz prosperidade. Amém? A bênção que enriquece, o subtópico 1 do tópico 1, o subtópico 2 do tópico 1. No mesmo texto, Salomão fala dos bens e da terra, da renda adquiridos com o fruto do trabalho. Mas a verdadeira prosperidade não vem apenas de nosso esforço, mas principalmente do resultado direto da bênção do Senhor. É exatamente isso que diz o sábio em Provérbios 10, 22. O celeiro e o lagar somente se encherão e transbordarão quando a bênção de Deus estiver neles. É a bênção divina que faz distinção entre ter posses e ser verdadeiramente próspero, pois é possível ser rico, mas não ser feliz. A prosperidade integral só é possível com a presença de Deus em nossas vidas. Isso é uma verdade verdadeiramente eterna, né? Existem muitas pessoas que têm muitos bens, muitas riquezas, mas elas não se sentem prósperas, elas não se sentem felizes, porque falta a presença de Deus na vida delas, né? E já muitas vezes nós vemos pessoas que não têm muita coisa, mas se sentem prósperas, se sentem felizes, porque têm a bênção do Senhor. O celeiro e o lagar transbordantes são metáforas que representam uma vida abundante. Abundante no sentido de que não nos falta nada, nós temos além daquilo que precisamos. E é muito importante nós reconhecermos isso, porque muitas vezes nós não temos tudo aquilo que queremos, né? Nós desejamos coisas maiores, né? Nós desejamos coisas melhores e não temos. Mas quando nós reconhecemos que o que temos é mais do que aquilo que nós de fato necessitamos, isso é ter uma vida abundante, é um reconhecimento de vida abundante. A metáfora da formiga, tópico 2, agora subtópico 1 do tópico 2. As formigas sabem poupar. Na metáfora da formiga, o sábio nos exorta a tomarmos uma atitude prudente diante da realidade da vida. Vai ter com a formiga. A palavra hebraica usada aqui é yalak e possui o sentido de mover-se, tomar uma atitude na vida. Até os insetos podem nos dar lição sobre o trabalho, mas não é apenas isso que aprendemos com as formigas. Ainda em Provérbios, o sábio Agur invoca o exemplo desses pequenos insetos, Provérbios 30, 25. As formigas possuem noção sofisticada do trabalho. No verão, elas preparam a sua comida. Isto é, as formigas sabem poupar. Elas não apenas trabalham, mas também poupam. O cristão deve aprender igualmente a poupar recursos para eventualidades futuras. Hoje em dia, com a renda que nós temos, né, realmente é difícil nós pouparmos, né? A renda está cada dia menor e nós temos uma dificuldade muito grande de poupar. Mas poupar é interessante, poupar é importante. Só um minutinho que eu vou fechar a porta. Muito barulho aqui. Voltando, tentando o pessoal falando aqui, acaba atrapalhando. Então, voltando aqui, o fato de poupar é algo que pra gente é muito difícil, né? Mas não é impossível. Quantas vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de ter uma alimentação diferenciada, ou tem dificuldade de comprar algo que o nosso coração deseja, que não é essencial, mas, por exemplo, uma roupa diferenciada, no caso do jovem, um tênis diferenciado, e nós temos dificuldade disso, né? Porque a renda é pequena, os recursos são poucos, né? E aí os recursos básicos, eles são utilizados para aquilo que é básico para a nossa vida, como uma veste, um alimento, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, muitos pagam aluguel, né? Então os recursos eles ficam poucos realmente. Então o que acontece? O interessante é nós, dentro da nossa limitação, procurar um meio de poupar, né? Eu creio que, por mais que seja difícil, é possível,
né? Eu não sou muito apropriado para aconselhar a poupar, porque particularmente eu mesmo não consigo poupar. Sempre tive uma dificuldade muito grande, né? E nós, lógico, evidentemente, sempre lutamos para tentar conseguir poupar, mas não é fácil. Eu reconheço que não é fácil, mas não é impossível também, né? Existem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? No caso, sei lá, às vezes até você ir num restaurante, por exemplo, né? Eu vou tirar um dia por mês para comer uma comida diferenciada, onde ali você vai e você gasta ali numa refeição, você gasta com a família, né? Gasta 300, 400 reais para ter uma alimentação ali diferenciada, comer num nível mais que está fora, né, do nosso nível. E esses valores que às vezes a gente gasta poderiam ser poupados, por exemplo, né? Então é algo que é difícil, mas não é impossível, né? Então, subtópico 2, as formigas sabem ser autônomas. O texto de Provérbios diz que a formiga, mesmo não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento, conforme Provérbios 6, 7 e 8. As formigas também são responsáveis e trabalham sem serem vigiadas. O erudito Derek Kidner observa o contraste entre elas e o preguiçoso, quando informa que a formiga não precisa de fiscal, enquanto o preguiçoso precisa ser advertido o tempo todo. A formiga discerne os tempos, o preguiçoso não. Aqui voltando para a questão do preguiçoso, né? O preguiçoso, qualquer um de nós precisamos tomar muito cuidado com a preguiça, porque a preguiça é algo que permeia a vida de qualquer ser humano. Quem que nunca na sua vida, né, às vezes acordou, o relógio despertou lá por 5 e tantas da manhã ou 4 e tantas da manhã para você se despertar, fazer a sua higiene pessoal, tomar o seu café, pegar o ônibus ou o metrô e correr para o trabalho que é distante da sua casa, né? E quantas vezes no nosso dia a dia você, às vezes, o relógio desperta e você fala, meu Deus do céu, não queria nem ter ouvido esse relógio, né? E a preguiça tenta dominar, né, as nossas vidas. E muitas vezes na maioria das vezes nós temos que vencer. Evidentemente, eu particularmente, eu não sei com relação aos irmãos, mas em algum momento da minha vida já acabei chutando o balde, como diz o outro aí, metendo o pé na jaca, e acabei voltando a dormir. Quando acordei de novo, cheguei atrasado no trabalho, e isso eu estou falando aí no momento onde eu não poderia me dar esse luxo, que eu era, né, hoje, por exemplo, eu posso me dar esse luxo em alguns momentos, né, porque eu trabalho para mim mesmo, e quantas vezes, uma vez ou outra no nosso dia a dia, a gente acaba fazendo isso, né? Então assim, mas se nós não vigiarmos, é todo dia, né? A gente acorda às vezes cansado, porque o dia de ontem já foi um dia puxado, muito trabalhoso. Saímos do trabalho, fomos direto para a campanha ou para a igreja, ou saímos do trabalho, chegamos em casa, tinha uma porção de coisas ainda para fazer, e vai lavar roupa, e vai limpar o quintal, e vai fazer uma coisa, e vai fazer uma manutenção numa janela, e vai fazer uma manutenção numa porta, e quando você vê a noite também já passou, né? Ali você começa a ler a Bíblia, vem aquele sono terrível, quando você vê já é quase meia-noite, e você 5 da manhã às vezes tem que estar de pé, né? E aí não é fácil. Então, se a gente não vigiar, a preguiça toma conta, e aí é complicado. Tópico 3, a metáfora do leão, Provérbios 22, 13 e 26, 13. Subtópico 1, conhecendo o leão. A metáfora do leão se encontra em 2 passagens do livro de Provérbios, 22, 13 e 26, 13. Há uma pequena variante nesses provérbios, mas o sentido é o mesmo. O preguiçoso sempre arranja uma desculpa para fugir do trabalho. Ora, o leão está lá fora. Ora, está no caminho.
e ora está nas ruas. O leão é o mais forte dos animais e a sua presença causa medo. O fato de o preguiçoso ver o trabalho como um leão significa que ele o encara como uma realidade difícil de ser enfrentada. Tem medo do trabalho, assim como tem medo do leão. É desnecessário dizer que essa é uma visão completamente equivocada do labor. E isso é uma grande verdade, né? O ser humano, de uma forma geral, tem esse hábito, muitas vezes, de postergar algo que você precisa fazer. E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É essa questão de você deixar de fazer, depois eu faço e deixa para depois, e vai empurrando com a barriga, como dizem aí, quando você vê, está em cima da hora. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades, né? Em função dessa preguiça, né? Não, depois eu faço, mais tarde eu faço, tal hora eu faço, né? E perdemos grandes oportunidades quando não tomamos prejuízos de semestre, né? De um mês. Então, que nós possamos ficar atentos. Matando o leão. Subtópico 2. Há alguns provérbios populares que expressam um sentido semelhante aos provérbios estudados acima. Por exemplo, a vida é dura para quem é mole, matando um leão por dia. Tais ditos populares revelam que a vida pode ser difícil e dura, mas tem de ser enfrentada. Não adianta ficar com medo do leão. O pastor Matthew Henry observa que esse leão é fruto da imaginação do preguiçoso e só serve para reforçar a sua inércia. Se há um leão lá fora, é o leão do qual falou o apóstolo Pedro, e ele está rugindo em busca de quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. O preguiçoso será a sua principal presa. A metáfora do leão torna-se fruto na imaginação do homem quando ele busca um álibi para reforçar a sua inércia. Que nós possamos vigiar, né? Porque realmente nós somos seres humanos também. Agora precisamos vencer a preguiça dia após dia. Amém? O tópico 4. Trabalhe as metáforas do espinheiro. Provérbios 24, 30 ao 34. Trabalho, prosperidade e espiritualidade. Já vimos que o trabalho possui também uma dimensão espiritual. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Isso vai de encontro àquilo que pensa o senso comum acerca do trabalho. A ideia que ficou associada ao trabalho é a de que ele é algo meramente material e totalmente destituído de valor espiritual, mas não é assim que pensava o sábio. Provérbios 24, 30. Quando ele viu o campo do preguiçoso totalmente abandonado, cheio de espinheiros, a primeira sensação que teve foi de um homem falto de entendimento. É interessante observarmos que, no hebraico, essa expressão vem carregada de valores espirituais. A palavra hebraica usada para entendimento é leb, significa coração, entendimento e mente. A ideia é mostrar que há no interior do homem a espiritualidade. Andrew Bowling, especialista em hebraico bíblico, destaca que esse vocábulo é usado para indicar as funções imateriais da personalidade humana. Portanto, o trabalho é algo extremamente espiritual. Ninguém será menos crente porque trabalha. Aliás, a verdade é justamente o contrário. Efésios 4, 28, 2 Tessalonicenses 3, 10 destacam isto. Então, o trabalho, prosperidade e espiritualidade andam juntos, segundo aqui o irmão. Trabalho, ócio e lazer. Análise é o subtópico 2, né, do tópico 4. A análise dos sábios sobre a inércia do preguiçoso, que favoreceu o nascimento do espinheiro dentro da plantação, é uma forma de ironizar o ócio dele. Provérbios 24, 33 e 34. Não dá para prosperar mantendo-se de braços cruzados, e muito menos ficando eternamente em repouso. É preciso se mexer. Todavia,
esse é apenas um aspecto da questão, pois quem trabalha precisa de descanso e também de lazer. Deus criou o princípio do descanso semanal em Gênesis 2:2. Precisamos, inclusive, de tempo livre para estarmos a sós com Deus e com nossa família. Apesar da sua importância material, o trabalho é um assunto extremamente espiritual. Amém? Então, conclusão. O trabalho dignifica o homem e é por isso que devemos levá-lo a sério. Trabalhando, alcançaremos a verdadeira e bíblica prosperidade. Essa recomendação é válida também para os obreiros, pois se não tiverem cuidado, acabarão por mergulhar numa inércia pecaminosa. Não devemos, todavia, nos fazer escravos do trabalho. Devemos estar disponíveis também a cultuar a Deus, cuidar da nossa família e, com ela, recrear-nos. Enfim, se nos dedicarmos ao trabalho, conforme recomenda-nos a Bíblia, teremos uma vida digna e tranquila na presença de Deus. Então, aqui, na conclusão, ele ressalta, a necessidade do trabalho, porém também a necessidade do descanso. É necessário que nós tenhamos em nossa vida um período de descanso, Nós temos uma jornada de trabalho muitas vezes acima daquilo que preconiza aí o Ministério do Trabalho, Existem pessoas que trabalham 8 horas diárias, 44 horas semanais, mas principalmente nós, no meu caso eu digo de mim mesmo, que trabalho por conta, tem dia que a gente trabalha 12 horas num dia, às vezes vários dias seguidos, quando chega principalmente início e começo de mês, A gente trabalha muitas horas seguidas e existe a necessidade de nós termos um descanso, Nós somos como que uma máquina. Se ficarmos trabalhando, não tirarmos um momento de descanso, fatalmente isso vai nos sobrecarregar com algum problema de saúde, algum problema mental, estafa e tudo mais. Então, precisamos vigiar no sentido de que o trabalho é importante, mas também o descanso é importante. E no momento de descanso, de recreação, e no trabalho, nós precisamos sempre ter em mente que Deus ele precisa estar participando da nossa vida. Isso, aliás, acho que é o mais importante. Mas nós precisamos também, diariamente, ou pelo menos semanalmente, tirar um momento, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de buscar a face do Senhor, de buscar conhecimento da palavra, assim como nós estamos fazendo aqui nesse vídeo no dia de hoje. Então, que Deus te abençoe e que nós possamos verdadeiramente nos dedicar mais ao trabalho, E evidentemente não esquecer que precisamos também de descanso, precisamos também de momentos de lazer junto com a nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós, para que a nossa vida seja uma vida muito abençoada. Deus te abençoe, nós continuaremos aí produzindo vídeos relacionados a EBD, e com certeza vai ser uma grande bênção. Me perdoe pelas intercorrências no decorrer do vídeo aí, e eu vou procurar fazer os vídeos em locais onde é mais tranquilo.